Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou mostrar como ficam os principais aplicativos e jogos na tela do Galaxy Z Fold 8. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então tá aqui o Galaxy Z Fold 8 com essa tela com uma proporção bem diferente aí da habitual. Então eu vou começar aqui por redes sociais, pelo Instagram, para mostrar como fica. Olha, dá para ver que ele já foi adaptado, né? Aqui o comecinho do vídeo, né? Você consegue ver ele preenchendo a tela inteira. Tá? E tem que descer um pouquinho mais para curtir, para compartilhar e para poder comentar. Então tem essa diferença, mas a tela você consegue ver inteirinha aqui. Então uma experiência bem agradável. Olha, encaixando certinho aqui, ó, deu para ver até o curtir e compartilhar. Então esse aplicativo está perfeitamente adaptado. Agora, como ele fica com a tela aberta? Bom, a tela aberta na horizontal ele fica com esse aspecto, você vai curtir, compartilhar, tal, aqui do lado, muito parecido com o Z Fold 8 Ultra, né, e o Z Fold 7. E se você colocar nessa posição aqui, aí fica uma imagem menorzinha aqui no meio, tá? Então essa é a diferença que nós temos quando temos aí os diferentes posicionamentos dessa tela. Tá? O meu preferido aqui, querendo ou não, é o tela externa, que fica bem agradável, a tela é pequenininha, é bem legal de manusear. Bom, partindo para o TikTok. TikTok fica com bordas pretas aqui bem fininhas aqui nas laterais, tá vendo? Ó? Conforme eu vou andando, ó, navegando aqui para curtir, para comentar, tá muito fácil, tá nessa lateral, como sempre. E você preenche quase que toda, praticamente toda a tela, só fica com essas bordinhas aqui nas laterais. Abrindo o celular, nós temos o mesmo comportamento, né, barras pretas grandes na horizontal e a imagem centralizada, e aqui o curtir, compartilhar e tudo mais. E aqui nós ficamos com uma imagem bem legal, bem interessante, bem maior, com bordas ainda pretas aqui nas laterais, mas pequenas, nada absurdo. Então, experiência muito boa também. Geralmente é esse o comportamento. Na tela externa o comportamento é muito bom e na horizontal ele fica com um pouquinho reduzido e na vertical fica com um comportamento muito bom também. Seguindo aqui em frente, vamos dar uma olhada no e-mail. O e-mail nós ficamos com esse aspecto normal de celular, né? Abrindo aqui nós temos o conteúdo do e-mail, então nada de novo. Só que aí, quando a tela está aberta, mesmo comportamento que acontece na tela dos dobráveis, como o Z Fold 7, tá? Então você tem aqui como selecionar a mensagem aqui na lateral, tá? E aqui você tem como navegar pelo e-mail, tá? E colocando ele na vertical, aí você vê e-mail por e-mail, tá vendo? Inteiro, como se fosse o comportamento da tela externa fechada, tá? Mesma coisa, você vai ver aqui e-mail por e-mail, um por um, aqui na íntegra, e não vai ver a lista de e-mails. Seguindo para a galeria de fotos, pegar aqui umas fotos que eu tirei aqui da janela mesmo, né? Então aqui nós temos esse comportamento normal de visualização de celular. Quando colocamos ele na tela externa, aqui na vertical, aí sim fica com uma imagem bem legal, porque ocupa praticamente toda a tela, fica com barras bem pequenas, pretas aqui nas laterais. E se você quiser fazer a edição das fotos, ela reduz um pouquinho e mantém o menu aqui nas laterais. Bom, seguindo para o comportamento aqui na tela externa antes, né? Não vamos mostrar a tela dividida ainda. Aqui nessa posição horizontal realmente fica muito legal, porque você tem zero barra preta, né? Você tem a imagem inteirinha aqui do lado de fora. E aí, se você quiser fazer a edição, você perde um pouquinho só na lateral, mas o comportamento é bem interessante. E aqui, nessa posição vertical, aí você tem barras pretas um pouco maiores, mas também um amplo espaço aí para você poder fazer a edição da sua foto. Agora vamos para o aplicativo do YouTube. Aqui nós temos esse comportamento aqui na tela externa, tá? Sobra pouco espaço aqui para você poder ver os próximos vídeos, dá para ver sempre um, né? Enquanto o vídeo está rolando. Se você colocar aqui na posição horizontal, aí tem um ganho muito grande, ó, barras bem estreitas aqui em cima e embaixo, ó. Tem um comportamento bem interessante, bem agradável, eu diria, tá? É bem legal de poder trabalhar, né, com esse tipo de visualização. Abrindo a tela
a mesma forma, ó, vamos ampliar aqui, opa, vamos ampliar aqui essa imagem, nós temos barras pretas pequenas aqui na parte inferior e superior, e na horizontal aí fica assim com uma imagem menorzinha, mas ainda assim boa. Mas as melhores visualizações, como sempre, são na orientação horizontal. Bom, seguindo em frente aqui para o Google Chrome, fica com essa visualização gigantona aqui. Vamos ver se tá. Vamos pedir o site para o computador, né, para ficar com uma visualização diferente. Então aqui, ó, fica com uma visualização bem interessante, ó. Tranquila, o meu site também não tem nenhuma grande, né, configuração, muitas barras, nem nada assim. Aqui, pegando aqui um site para ver a parte de esportes, também fica legal nessa posição. Aqui, abrindo o UOL também, fica bem rica aqui de informações a tela. E a parte interessante, né, é que você fica com uma boa visualização também na orientação vertical, tá? E também, agora vamos dar uma olhada lá de fora, né, como é que fica. Eu inverti a ordem, ó, a parte de fora fica pequenininho. Aí, nessa posição aqui fica um pouco mais difícil de ler se o site é entregue para computador. Já nessa posição aqui você tem uma visualização excelente e com certeza deve economizar uma boa bateria, tá? Porque você está usando bem menos tela. Então, essa posição de tela é a minha preferida em várias situações. É muito bom mesmo poder trabalhar nessa posição. Bom, agora vamos falar um pouquinho de tela dividida, tá? Então aqui você pode, como qualquer Android, né, trabalhar em tela dividida. Vamos colocar aqui a loja, né, para ficar mais fácil. Então aqui você fica nessa orientação com um texto muito pequenininho, tá? Nessa orientação aqui fica com um ganho um pouco melhor, mas ainda assim muito pequeno, não diria que é bom de usar, né, na tela externa. Agora, na tela interna fica show de bola, fica realmente muito grande cada tela, fica com uma leitura boa em qualquer qualquer posição, você fica com uma boa visualização, tanto de texto quanto aí de tudo que você tem disponível aqui na tela, e é bem legal de trabalhar com essa tela assim. Bom, deixando ela aqui na horizontal, fica fininha e comprida, não sei se é a melhor forma de trabalhar, mas em algumas circunstâncias, de repente para uma planilha um pouco mais longa, tal, pode ser útil. Mas, como eu já mencionei outras vezes aqui nesse vídeo, essa orientação horizontal nesse celular é a minha favorita para esse tipo de trabalho. E por fim, vamos pegar um joguinho aqui, só para servir aí de exemplo, né? Aqui nós temos uma visualização bem legal nessa posição horizontal no lado de fora, então realmente fica muito legal de usar, tá? Então, tanto para jogos normais quanto para emuladores, fica com uma experiência excelente, sem nenhuma reclamação. Agora, abrindo essa tela, nós também temos uma experiência na horizontal muito boa, excelente, e uma área de visualização enorme, gigante, realmente muito boa para usar para jogo. Então, isso aqui tanto para jogo normal quanto para emuladores fica perfeito, na minha opinião, fica realmente muito bom de usar. Bom, pessoal, então é isso. Essa é a experiência de tela com o Galaxy Z Fold 8. Eu confesso que eu gostei bastante, já tinha comentado com vocês que eu achei que ele fica muito bem na mão, ele fica bem agradável. No bolso também, aqui ó, na mão ele some, praticamente some. É um dobrável que para mim faz todo sentido. E no bolso ele fica semelhante ao tamanho de uma carteira. Então, para sentar no banco do carro, num restaurante, em qualquer lugar, você fica muito mais à vontade do que um celular de um tamanho maior, como o Galaxy S26 Ultra, por exemplo. Veja que eles têm a mesma largura, só que temos aqui ó, mais de 2 dedos, um pouquinho mais de 2 dedos de diferença de tela, que é o suficiente para ele ficar muito confortável no bolso e também muito tranquilo na mão, né? O dedão aqui consegue alcançar a tela inteira de uma forma super fácil. Bom, para não dizer que tudo é absolutamente perfeito, tem um único ponto que é um ponto mais de atenção. Eu me acostumei, mas é um ponto de atenção que vale a pena comentar com vocês. Tá aqui, ó. O que acontece? O teclado, ele vai ocupar mais da metade da tela. Veja que ele vem até aqui, ó, aqui em cima. Então esse é um ponto de atenção. Sobra
pouco espaço aqui de leitura, pouco espaço do texto, mas você tem aqui a digitação rolando aqui com um teclado bem grande, tá? Então, esse é o único ponto de atenção, não tem ali um espaço, como era de se esperar, né? Tão grande aqui na vertical quando você está digitando com o teclado. Agora, isso não incomodou em nada o uso, é mais uma questão de observação mesmo, né? Para ser bem transparente, para vocês entenderem que tem essa peculiaridade, esse tipo de celular, esse formato menorzinho, como era de se esperar, né? Ele acaba deixando um espaço de tela menor do que o espaço de teclado ali na tela. Então tem que ficar só de olho nisso. Me acostumei super rápido, mas é uma observação válida, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo e deixa aqui nos comentários, vocês gostaram desse formato, acharam que ficou legal para usar no dia a dia ou não? E nos vemos em outros vídeos aí no futuro. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau!